Boa noite a todos. Estamos dando início a uma live promovida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através da CONCIV e da COINGE, que são as coordenadorias de combate à violência doméstica e também de apoio à infância e à juventude. Nossa convidada hoje é especialíssima, é a doutora Filó, como é conhecida, né, no estado de Minas e nacionalmente. É uma médica, pediatra, tem uma história de vida belíssima na medicina, com experiências muito sensíveis de contato com a dor do ser humano, com a superação do momento de dor e também com a acuidade na escuta, né, dos pacientes que são crianças e adolescentes, porque ela é pediatra, das famílias desses adolescentes e das crianças, e é uma pessoa que nos inspira, uma pessoa que nos traz a confiança da segurança na competência que tem ao lidar com a medicina. Essa noite, o Tribunal de Justiça, Casa do Direito, da Ciência do Direito, se une à experiência, à expertise da ciência da medicina, através da doutora Filó. A intenção de ter tido a iniciativa dessa live é porque nós estamos presenciando, através de números quantitativos, um aumento muito grande da violência doméstica e também da violência contra crianças e adolescentes nesse momento em que o mundo passa por uma pandemia que atinge também a nossa nação, o nosso estado, o nosso município. Nesse sentido, a nossa preocupação é de trazer um alento, de trazer uma novidade, de trazer uma palavra que sinalize uma prevenção a esse problema tão sério que é a violência doméstica e familiar, e também uma solução, porque a prevenção seria o cuidado na escuta das pessoas envolvidas, e a solução ela já é na possibilidade de acolhimento dessa mulher vítima de violência doméstica e dos filhos que sofrem um efeito irradiado desse problema tão grave. As facetas desse problema, eles se desdobram na área da medicina, da psicologia, da psiquiatria e do direito. Neste momento dessa live, eu, como coordenadora da CONCIV, estou dando início aos trabalhos porque o nosso presidente, desembargador Gilson Soares Lemes, que estaria, né, com a presença aqui garantida e marcada, definida, teve um problema sério técnico no equipamento que ele está usando e ele não está conseguindo acessar a sala virtual. Então, a qualquer momento, ele pode nos presentear também com a sua presença. Sobre ele, eu digo que tem sido um presidente que usa ao extremo da tecnologia, tem adotado todas as possibilidades tecnológicas para que o tribunal não pare, para que os magistrados e servidores continuem prestando o serviço de qualidade, um serviço que atenda além das urgências, e é nesse sentido que ele trabalha, unindo a parte tecnológica e a parte humanística. Então, meu agradecimento ao ilustre presidente. Eu agradeço também imensamente a presença da doutora Filó aqui nessa sala virtual. Tenho certeza que vai nos brindar com palavras de esperança, com palavras de sabedoria, com palavras que vão nos trazer amadurecimento. Eu quero cumprimentar a desembargadora Valéria, minha amiga pessoal, minha companheira de jornada há muitos anos, é uma guerreira na luta, né, pela infância e pela adolescência no estado de Minas Gerais, é um exemplo de magistrada,
e eu quero agradecê-la pela parceria tão proveitosa, que eu tenho certeza que está só apenas no início. Nós temos aí uma jornada pela frente de um trabalho conjunto para que possamos ter resultado nesse combate tão necessário de ações que fogem à compreensão humana, né? São ações praticadas por seres humanos que fogem à nossa compreensão de tão graves que são as consequências. Eu quero cumprimentar os debatedores, doutora Bárbara Lívio, doutor José Honório, nas pessoas de quem eu levo o meu agradecimento a todos os juízes do Estado de Minas Gerais que trabalham com a violência doméstica, que trabalham com a infância e adolescência, que exercitam a magistratura além da letra fria da lei, que exercem a jurisdição com humildade de conhecimento, com ética, com compaixão, que buscam uma solução humana, humanitária, para que possa haver uma diminuição da desigualdade, a desigualdade de acesso às entidades públicas, a desigualdade de acesso às entidades de saúde, a desigualdade de acesso às entidades de ensino. Então, nesse sentido, eu deixo o meu respeitoso cumprimento a todos os colegas magistrados de primeiro e segundo grau. Prosseguindo, e não querendo me, doutora Filó, eu ficaria aqui muito tempo. Eu fiz a opção de vocês todos que estão nos ouvindo conhecerem doutora Filó, quem não conhece, e reverem doutora Filó, quem já admira, por ela mesma. Com a palavra, doutora Filó. Boa noite. Boa noite. É um prazer, né? É um prazer a gente poder ter reunido, é um prazer receber um convite desse porte, né? Ver o judiciário se abrir para ouvir um pediatra, né? Para ouvir o que a gente tem para poder dizer a respeito desse impacto, dessa violência na vida das famílias, na vida das crianças, né? É tão interessante, né? Então, como eu gostaria de que todo mundo pudesse agora a gente pensar um pouco, né, na nossa própria casa, em tudo que a gente vê, né? Que a nossa casa é sempre o local onde a gente pensa, né? Família é sempre o local de acolhimento, um local que a gente é amado, um local onde a gente é cuidado, um local onde que muitas vezes não só por falar, mas um olhar, aquele olhar que te abriga, que te acolhe, te ampara, que é um local de amparo. Né? Então, a diferença de casa e lar é que lá é onde tem amor. Né? Família tem que ter amor. Né? E a criança, quando chega, é aquele mistério que chegou para nós. Né? A criança é aquela que nos desarma, é aquela que nos tira a fala, é aquela que até o intelectual muda para poder falar, é aquela que nos quebra. Né? A criança é aquela que tira de nós o que é de melhor. Então, quando é que eu posso imaginar que uma criança vai ser abusada? Quando é que a gente pode imaginar que uma criança vai ser maltratada, violentada? Quando a gente pensa que o pediatra, junto com os pais, nós vamos construir um ser que nós vamos deixar para uma sociedade, eu tenho que deixar essa criança o mais inteira possível para que ela não faça repetição do que ela sofreu. Então, aquilo é tão precioso, né? Aquilo que eu estou colocando, aquilo que eu estou mostrando, os valores que eu estou colocando naquela criança, a forma como eu estou ensinando a ela, os valores que eu estou embutindo nessa criança, é o que ela vai repetir, né? Porque uma criança que vai sendo maltratada, uma criança onde eu não construo a estima dela, essa pessoa vai ser quebrada e destruída pela vida. E o que ela vai fazer em prol disso é seríssimo. O que essa criança, como é que ela está sendo construída? Essa é a grande preocupação que eu tenho, desde quando a criança tem que começar a andar de bicicleta aos 3 anos de idade. Porque a vida precisa de equilíbrio, o teu primeiro equilíbrio é andar de bicicleta. Vai cair, claro, mas tem um pai ou uma mãe que vai dizer, levanta, e começa de novo. Porque a vida é assim, levanta e começamos de novo. Mas quando eu fico sabendo, ou eu vejo, porque é tão interessante, que dentro da formação da medicina, e eu, dentro da minha formação pediátrica, a gente nunca teve uma aula sobre maus tratos.
Porque a gente tem a violência pequena, tem a violência de grande intensidade, média e de grande intensidade. É diferente de uma criança que chega no pronto-socorro com fraturas que não consegue explicar que a queda que eles descrevem, eu tenho que desconfiar que aquela criança está tendo muito calo, está tendo alguma coisa que está sendo diferente, mas é sutil a criança dentro do consultório, porque a violência ela não tem classe social. Ela pega todo mundo, porque a gente tem uma tendência a achar que a violência acontece somente na periferia, e não é verdade. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a criança, eu preciso confiar nela. Eu fui criada numa geração que dizia assim, não acredite na criança, que a criança mente. Pois eu digo para vocês, até que prove o contrário, eu tenho que acreditar nessa criança. Eu tenho que ter ouvido para ela. Porque muitas vezes ela vai se manifestar de uma forma externa. Então, eu tive uma criança de 3 anos que a mãe me ligou que ela arrancou essa parte do cabelo da cabeça. Falou, por que ela está arrancando o cabelo da cabeça? Ela está sendo abusada. E a gente pôs câmera e viu que a pessoa de mais confiança da família estava abusando da criança. Então, quem abusa de uma criança é quem está perto, é o íntimo. É o íntimo que abusa, né? Então, pai abusa, abusa, mãe abusa, abusa, vó abusa, abusa, vô abusa, namorado de tia, padrasto abusa, primo. Adolescente não tem tolerância com criança pequena. Adolescente por perto pode ficar esperto. Então, são as pessoas que chegam... Sabe qual é a grande dificuldade de a gente pegar o abusador? Porque o abusador é o fofo. É a pessoa impecável. É aquela pessoa que você tem certeza que não é ela, e é ela. É sempre assim, né? É sempre a pessoa encantadora. Aí você pode ficar esperta, que é por lá que você começa. E eu tenho que estar atento, criança. Às vezes a criança vai ter uma queda escolar. Ela é uma menina que... Eu tive uma criança que tirava nota A, de repente ela despencou. Ah, é déficit de atenção? Não, era abuso sexual. Né? Então, eu tenho que estar atenta com o abuso. Filósofia é muito antiga, não gosto muito de criança na casa de vizinho, não gosto. Não gosto, eu já fiquei traumatizada com tanta coisa que eu vejo. A menina ia para lá dormir, que eram 2 casais muito amigos, no dia que ela ia dormir na casa da amiga, o pai dormia no meio das duas, ficava de costa para a filha e abusava da amiga. E até isso ser verbalizado. E até isso ser de verdade documentado. Né? Eu tinha uma avó aqui no consultório que a neta não podia chorar, que ela beijava a genitália da neta. Eu falei, minha senhora, isso não pode, porque como é que nós estamos condicionando essa criança? A vida inteira, toda a frustração dela vai ser resolvida dessa forma? Então, está vendo os transtornos que nós vamos trazendo? É um ser puro. E qual a dificuldade quando é pai e mãe que a criança silencia? Porque o que o meu pai faz comigo, o que a minha mãe faz, é certo, pois ele é meu pai e minha mãe. E até eu entender que aquilo está me causando mal. Quando eu percebo que a criança está mudando o comportamento, ela está ficando irritada, ela está ficando brava, agressiva, quando ela está ficando muda, e quando ela entra numa anorexia, e quando essa criança começa a fazer xixi na cama que ela não fazia mais. Quantas coisas estão acontecendo no interior daquela criança? E quando a criança começa a se machucar? E quando a criança ela vai começando a ter um medo indescritível, porque a menina não tinha isso, por que ela está com esse pavor da vida? Porque às vezes ela não tem mais com quem confiar, ela não tem com quem falar. Então, foi tão interessante, porque todos os casos que eu tive aqui no consultório, as crianças contaram para mim. Nós descobrimos porque houve uma mudança de comportamento e outras que repetiram com os pais a fala. Como a última, de 3 anos e meio, na hora do banho, falou com a mãe assim, mamãe, a tia Filó falou que ninguém põe a mão no nosso corpinho. Não foi? Falou, foi, meu bem, a tia Filó falou. E ela continuou o banho e falou assim, mas a tia Filó falou que é ninguém mesmo, né, mamãe? Aí a mãe falou, por que você está falando isso? Porque o vovô está pegando a minha pepeca toda hora que ele me põe no colo. Então, isso é de uma seriedade, porque é o avô, aquela coisa doce, né? Mas, então, viver numa família sempre desconfiados, grande problema que eu tenho em casa de avós, porque sempre tem um adolescente, igual eu estou com um no psiquiatra, que o adolescente mais velho pegou o primo menor no banheiro. Então, quantos transtornos o adolescente de 14, 15 com o menino de 10? Isso é muito sério. Onde que aconteceu? Na casa da avó. Ah, porque está todo mundo junto. Eu falo, pode brincar juntos? Pode, sob a minha visão.
Pode. Nunca num quarto de porta fechada. Filó, mas você é radical? Sim, para evitar psiquiatra para frente. Porque uma tatuagem, um abuso é uma tatuagem feita no coração de uma criança. E se essa criança é abusada, como é que ela vai viver a vida sexual dela no futuro? Eu estou construindo, eu sou responsável pela construção de um homem e de uma mulher na inteireza deles. E eu tenho que preservar, sim. Então, 3 anos de idade, quando a criança descobre, ela começa a descobrir a diferença entre menino e menina, é quando eu assento com a família e falo, a partir de agora, eu quero um olhar mais aguçado, e falo com as mães, como eu falei com tanto hoje aqui no consultório, sua filhinha começa a usar vestido aos 3 aninhos, sainha, por gentileza, põe um shortinho justinho nela, por debaixo do vestido. Isso chama-se prevenção. Porque nós olhamos com um olhar, mas sempre vai ter uma pessoa com um outro olhar. É assim, Filó? É. A gente aprende a cuidar. A gente faz prevenção, porque a criança de 3 anos não tem modo para sentar, não tem malícia. A criança até 5 anos já tem uma pureza que dói, dói. Você olha para ela, é uma pureza. Mas a criança, depois de 5 anos de idade, ela perde a pureza dela. Então, o Filó, mas pode brincar o priminho de 8 anos com a de 3? Pode, na minha olhar. Olha que espaço lindo aqui na nossa frente. Na minha frente, pode brincar. Levar para o quarto e fechar a porta? Não pode. Porque ela não sabe reagir. Ela é uma criança. Ela é pequena. E ela vai mudar o comportamento dela. Como uma criança minha, num almoço da bisavó, o dia que eu tive a conversa aqui no consultório, eles falaram, doutora Filó, não é possível isso. E a família, quando eles contaram, a família falou, cuidado com a pediatra, porque ela é neurótica. E aí ela foi para o almoço. Aí o almoço é cada bisavó, voltou de tarde. Olha como é que criança é interessante. A mãe falou com a criança assim, meu bem, você gostou do almoço na casa da Bisa? Olha a resposta. Eu ganhei um pirulito. Mas, e você gostou? Olha a frase. Eu fiquei envergonhosa. Mas quem te deu um pirulito naquele almoço de tão pouquinhas pessoas? Meu primo. O único primo, de 15 anos. E por que você ficou envergonhosa? Porque ele tirou o plástico, colou no pênis e mandou ela chupar. Uma criança de 3 anos cria essa história que dia? Nunca. Nunca. Ela viveu a experiência. Então, por isso eu tenho que ouvir a criança. Por isso eu tenho que entender o que está acontecendo com ela. Por isso eu tenho que ir atrás do que efeito está fazendo no coração daquela criança, na vida e nas atitudes dela em relação ao outro. Porque a criança ela tem uma pureza absoluta. Qual a experiência negativa que uma criança até 5 anos tem? Com o pediatra e com a vacina. O resto todo mundo chega e fala, ô, gracinha. Né? Uma criança, quando percebe a violência dentro de uma casa, ela vai reagir. Olha que caso interessante que eu tive com uma criança de 3 anos. Quando eu fazia residência de pediatria, internou uma criança para nós que tomava 10 litros de água por dia. Ó, 10 litros de água por dia, o diagnóstico era óbvio, diabetes. Ó, mas não era diabetes. E viramos essa criança do avesso. Então, quem sabe é um tumor cerebral causando um tipo de diabetes diferente. Quem sabe é o quê? E nós reviramos essa criança. Não achamos nada. Nada. Na época, né, existia uma coisa criminosa, que os pais não podiam acompanhar seus filhos, né? Eu fiz residência nessa época, como eu tenho tristeza disso, né? E os meninos ficavam com a gente ficava o dia inteiro no hospital. E aí essa criança, um dia eu estava prescrevendo, ela chegou perto de mim e falou assim, tia Filó, posso te contar um segredo? Pode. Você sabe por que eu tomo tanta água? Eu falei, eu te contar, tudo que eu desejo saber na vida é por que você toma água. Ele falou, sabe, tia Filó, toda noite meu pai arruma, toma banho, passa perfume e sai. E aí ele vai encontrar com umas pessoas. E aí ele bebe. Quando ele chega de madrugada, ele começa a bater na minha mãe e termina em mim. Então eu comecei a tomar água. 10 litros de água por dia ele parou o pai. E aí a gente conseguiu colocar todo mundo em tratamento, em terapia familiar, em colocar esse pai para tratamento de alcoolismo, e aí foi desencadeado um monte, mas começou por uma criança que deu um grito de alerta que uma família inteira estava doente. Então, isso tudo é de uma seriedade que é de, assim, a gente precisa aprender a ter um olhar de verdade para a criança. A gente precisa de verdade ouvir as crianças. A gente precisa de verdade considerar a criança. A gente precisa de verdade olhar para ela quando ela quer me dizer alguma coisa pelo olhar. Eu tive uma criança que saiu da escola e falou com a mãe, eu quero ver tia Filó. A mãe falou, mas você não tem nada para fazer o que ela no consultório dela?
mas eu quero ver minha tia Filó. E ele falou com a mãe, mamãe, quem fala a verdade não ganha castigo, né? Não ganha. Então, eu preciso ver a tia Filó. E começou a chorar muito na rua, então os pais chegaram no meu consultório e falaram, Filó, desculpa, a gente está tumultuando, mas ele queria te ver. E quando ele me viu, ele pulou no meu pescoço. E ele chorava compulsivamente. Eu pedi licença, entrei com ele para dentro de uma sala com os pais, esperei ele acalmar, falei, pode acalmar, pode acalmar. Conta para a tia Filó o que aconteceu. Ele falou, hoje teve uma brincadeira que eu não gostei, tia Filó. Que brincadeira? Ele falou, o menino falou que se eu não brincasse, ele me batia. Dentro da escola, durante o recreio. E aí ele pôs a mãozinha no joelho e levantou o bumbum. Falou, o menino falou que se a gente não brincasse, ele nos batia. Ele pegou 5 crianças pequenas de 3 anos e estuprou as 5 crianças durante um intervalo, dentro da minha escola. Então, é isso porque o intervalo era... E eu fui à escola e falei que eu estava tirando a criança de lá. E ele apontava quem era o menino. E eu falei com a mãe da criança, do adolescente, o seu filho está sendo abusado por um adulto. É porque eles vão repetindo as coisas. Eu fui abusado, eu abuso também, e vai virando uma repetição. Nós temos que quebrar isso, né? Nós temos que quebrar essa cadeia. Né? Nós temos que estar atento, tem que ter olho para ver, eu falo com os pais, esteja atento com a fala, esteja atento com a mudança de comportamento, esteja atento. Olhe para o seu filho de verdade. Quando chegar da escola, tira a roupinha e dê banho. Que eu tirei a roupinha desse, a cuequinha estava toda machucada, estava tudo ensanguentado. Então, a gente tem que ter a coragem de olhar, tem que ter a coragem de conversar sobre o assunto, tem que ver que isso acontece dentro da minha casa. Isso pode estar acontecendo debaixo do meu nariz. É muito triste quando a mãe silencia. Eu tive uma criança de 3 anos que chegou aqui, a família trouxe por causa de uma lesão anal. Quando eu examinei, eu falei, mas não é possível que isso é doença venérea. 3 anos de idade é possível. Aí, para não falar nada, fiz biópsia. Fizemos biópsia, a biópsia confirmou, era condiloma. Sentei com a família. Falei, com quem que essa criança convive? O pai falou, só eu, doutor. Que de homem. Falei, então tem que ter uma explicação. Se o senhor é o único homem que ela convive, tem que ter uma explicação. Não, aconteceu isso, aconteceu aquilo, voltou, a doença voltou. E eu cometi um erro grave, porque eu falei com o pai, falou, doutora, a senhora acha que sou eu? Eu falo, não quero que o senhor me ajude a pensar que não é o senhor. Porque se o senhor é o único homem que ela tem contato, de onde que ela surgiu com uma doença venérea anal? De onde surgiu? E a mãe muda, e a criança muda. Porque o pai, ele não trabalhava, ele era um gigolô. A mãe que sustentava a casa, a mãe muda. Isso é duro porque a criança não tem um olhar que a acolha. Eu disse para ele aqui dentro do consultório, então estou chamando a polícia agora e o conselho tutelar, que é o senhor, que é o abusador. Claro que eles desapareceram. E aí depois ele apareceu no consultório de outros pediatras com a criança com o mesmo problema, e eles me ligaram e falei, não faça o mesmo erro que eu. Denuncie, depois que eles saírem da sala, denuncie, chame a polícia, porque esse pai tem que ser preso. Mas a dificuldade de pegar a prova, que dificuldade que nós temos. Porque não é fácil, o pediatra fica muito só. É difícil. Fica eu e a criança, a gente querer defender. Porque eu não tenho medo só disso. Eu tenho medo da negligência. Sabe que é o que me dói no coração? Ver as crianças hoje, por mais dinheiro que estejam, não está sendo amadas. Porque a mãe é aquela que olha o filho inteiro. Então, quando chega aqui no consultório, eu vejo uma unha sem cortar, eu falo que abandono. Porque isso também é abuso, é abandonar, é não cuidar. É não a criança não ter uma roupa, mesmo que ela tenha condição, chega aqui e a cuequinha não tem elástico, a mãe fala, como é que você pegou a cueca errada? Não, por que aquela cueca estava na gaveta? Isso é abandono. Isso é errado. A gente tem que amar o outro tem que sentir cuidado, é nos menores detalhes. Não está querendo o menino errado, não. Ele só sabe que ele é amado, que ele é cuidado. Uma comida bem feita. Então, as famílias precisam aprender a sentar na mesa e fazer do horário da refeição o olhar que onde a gente só conversa as coisas interessantes e que promovem, porque o não alimento não é só de comida, mas é da presença de cada um de vocês, como eu vou me alimentar agora. Porque a gente é relação e a gente se alimenta uns dos outros. Eu não vivo só de comida. Quando eu vivo de comida, as famílias estão se transformando em verdadeiras repúblicas, cada um no seu quarto trancado com um prato de comida olhando tela. Isso não é família. Família reina amor.
E a gente tem que olhar uns para os outros, para a gente evitar isso. Evitar que o meu filho seja abusado por um pedófilo. Eu tenho que ver se o pedófilo está perto da minha casa ou se o pedófilo está na internet. Como eu tive uma menina de 12 anos com a virgindade leiloada. E que o pai descobriu um sábado às 11 horas da noite, quando ele pegou o telefone do celular da mão da filha, que tinha um monte de senha e ele não conseguia abrir. E ele me telefonou, ele não sabia se ele chorava ou se ele vomitava no telefone. E ele me disse, doutora Filó, eu tenho uma filha aí em casa, que ela é profissional de sexo. Que ela gravou tudo que o pedófilo mandou de sugestão para ela, porque ele era amiguinho dela, né, porque perfil, e eu digo para os pais, não ponha foto de seus filhos. Não deixe esses meninos se exporem, crianças tão lindas. Porque sempre tem alguém de olho. Sempre. O menino está no joguinho e tem alguém de olho. O menino está no joguinho e tem alguém de olho. Eu tive um agora de 11 anos, eu tenho tantos milhares de casos, né? Família que falou, filho, eu não dormi nessa noite. Porque o menino de 11 anos, uma pureza de 10 para 11, que fazia dó. E ele estava no joguinho pela internet. E aquela, eu falo com eles, não brinquem com pessoas que vocês não conhecem. Mas aí fala, tia Filó, pergunta assim, pode entrar o primo? Pode entrar o primo do primo? Pode entrar o amigo do primo? E vai entrando, eles estão tão envolvidos no jogo que eles não percebem. E aí, de repente, tem um chat do lado, tem as conversas, e um cara entrou. E as conversas eu tive que assistir, ele falava com... E o menino falava assim com ele, vamos jogar? E ele falava, ô, mano, olha a conversa, ô, mano, hoje eu não posso, que eu vou buscar, agora à tarde eu vou buscar o trampo. Vou buscar o trampo. E o menino falou, e ele falou, então tá bom. E ele falou, mas não fica triste não, que eu vou te dar não sei o quê da Apple. O menininho falou com ele assim, não, mas não precisa não, que isso é muito caro. E ele riu e falou, presta atenção, mano, você está preocupado com dinheiro? E ele mandou uma foto de uma mesa maior que a minha de consultório, com dinheiro, sim, de ponta a ponta, aquela quantidade de maços de R$ 1.000. E ele se postou, ele fez uma foto, uma selfie, ele com a mesa por trás, e ele, me desculpem, mas a cena é essa, e ele segurando o pênis em ereção, mostrando para o menino. A família não dormiu. Vieram aqui no consultório, que veio trazer o outro menino, trouxe ele, e me mostraram o celular. Eu falei, meu bem, você deu esse endereço para alguém? Você contou para essa pessoa que você está conversando, seu amigo, qual é a profissão do seu pai? Não, tia Fulano. Profissão da sua mãe? Não. Você deu o seu endereço? Não, não deu. Então, meu bem, você sabe o que é trampo? Isso é droga. Você sabe o que esse moço faz? Ele é traficante. E deve ser um pedófilo. É grave, meu bem, porque ele pode te pegar. Então, não podemos conversar com ele. E a mãe falou, doutora, eu estou apavorada. Eu falei, como é que é o celular desse menino? Não, é um chip pré-pago. Então, me dá o chip. Quebrei o chip. Ele ficou apavorado que eu quebrei o chip dele. Falei, agora você vai ganhar um outro chip, mas com outro número. E o pai agora acompanha os jogos. É sério, porque nós temos que estar de olho nos filhos. Infelizmente, a tecnologia ela é fabulosa, mas ela é como uma faca. Ela descasca uma laranja, mas ela mata alguém. Então, enquanto eles não conhecem, não têm a malícia, eu tenho que olhar. Eu tenho que ver o que ele está assistindo. Eu tenho que ver o que estão mandando para o meu filho. Eu tenho que ver o que o meu menino está olhando. Porque ele está correndo um risco sério. Não é brincadeira. E isso traz problemas gravíssimos, como trouxe para essa menina. E aí é tão interessante a gente observar que o perfil das crianças que caíram nisso tinha estima baixa. Então, aí eu volto lá atrás. Como é que eu estou construindo essa criança? Como é que eu estou dando base para essas crianças? Como é que essa criança está se sentindo amada dentro desse contexto familiar, onde ela se sente segura, se sente protegida, se sente cuidada, respeitada, para que ela ouvida, para que ela não vá para a internet e alguém que ela, esses meninos são muito inteligentes, lança alguma coisa, o pedófilo é esperto e fala com ela assim, nossa, como você é inteligente? E ele elogia ela, então ela volta de novo para poder receber um consolo, um apoio. Mas todas as famílias que vieram me procurar, inclusive que não eram clientes meus, eram crianças que na escola estavam sofrendo bullying, estavam separadas, estavam sozinhas. Não é normal, um adolescente não anda só. Criança que não tem relacionamento social, opa, acendeu as lanternas, tem algo errado, e ele já pode procurar consolo em lugar errado. Então é muito sério, nós temos que vigiar, porque a primeira questão nossa é negar. Ainda tenho tempo aí? Estou falando demais? Posso? Como é que é? Pode continuar. Estou sem noção? Posso? Pode continuar. Então, eu tive uma adolescente de 14 anos, que o casal separado, o pai estava num outro relacionamento, e a mãe também,
o pai me ligou e disse assim, Filó, a minha menina não está bem, tá? Eu estou achando que ela está muito doente, que ela está muito deprimida, só está ficando na cama, não está produzindo. Eu acho que ela está doente, eu queria que você olhasse. Eu falei, abra a rede social dela. Ele falou, Filó, a minha filha? Eu falei, a sua filha. Abra a rede social dela. Mas claro que não é a minha filha. Eu falei, não, se você quer que eu olhe, eu vou olhar, mas eu continuo insistindo com a rede social. Então a criança veio, a adolescente veio ao consultório, o motorista veio trazê-la, examinei a menina, fiz os exames, todos laboratoriais, mandei para o pai, falei, como eu te disse, tudo absolutamente normal. Continuo insistindo com você. Abra a rede social da sua filha. Passaram uns meses, eu estava indo até para a PUC para participar de um congresso, recebi o telefonema, ele foi conversar comigo, ele chorava tanto que ele não conseguiu falar, a esposa veio o telefone e falou, Filó, meu marido está muito emocionado, não consegue falar, porque descobriu aquilo que você disse na rede social. Ela abriu 2 perfis de Facebook. A família acompanhava, aquela menina doce, delicada, etc. Ela deu uma vacilada na casa da mãe, deixou o computador ligado e o pessoal descobriu que ela tinha um outro perfil, onde ela era uma menina de programa, aos 14 anos. Então, aonde eu não vi, aonde eu perdi esse menino, aonde ele ficou desamparado, aonde o meu olhar não o alcançou. Então, é por isso que quando eu falo, se eu não estou vendo, aonde que ele está desamparado? Quando chega um adolescente que perto de mim, com calor, de moletom, todo no preto, com capuz, e a mãe fala, doutora Filó, esse menino está com problema de pele desde dezembro, e eu já levei em 5 dermatologistas, em 3 alergistas, ninguém resolve. Então, para tudo. Não é possível que ele encontrou em 8 pessoas alguém bom. Não é possível. Mas o problema é no corpo inteiro? Ela falou, no corpo inteiro, doutora Filó. Eu falei, não, vou tirar a roupa para ver. Eu falei, então, espera aí. Uma coisa de dezembro, nós estamos em julho, então é algo da alma, não é não? O que está acontecendo? O que houve com seu filho em julho? Ela olhou para o menino e falou, aconteceu o que com você em dezembro, meu filho? O menino muda. Mas eu que tenho que saber, eu sou a mãe desse menino. Eu tenho que olhar. Aí eu falei, tira a roupa toda, só de cueca. Nós estamos aqui na frente da sua mãe, eu te examino somente de cueca. Quando esse menino tirou a roupa, na verdade, ele tinha várias lesões, só em um local de alcance pela boca. Na verdade, ele se automutilava. Na verdade, não era alergia, ele tirava pedaço dele mesmo. Pode imaginar o sofrimento que estava dentro dessa criança, desse adolescente, para ele se automutilar? Então, o que aconteceu? Eu falei com a mãe, aonde ele está sendo abusado? O que está acontecendo com esse menino que ninguém está vendo? E aí, depois, vocês vão pegar as consequências, né? Depois ele sai, ele cresce, ele mata, ele rouba, ele estupra, porque ele repete. Então, o estrago disso é de quebrar uma vida. E de quebrar uma vida e daí uma consequência de uma continuidade. Como é que eu faço uma sociedade sadia com tantas famílias doentes? É muito sério. Eu falo, aonde está quebrado esse amor? Aonde que não existe mais amor, que nós temos que buscar isso de volta? Porque aí está deixando de ser lar, está deixando de ser família. Aí vira uma casa, né? Onde um monte de gente que habita. Mas isso não é lar. Então é diferente, né? Então, como é que eu fico? Que eu poderia passar noite, semanas contando caso para você, de consultório, que está aqui todo dia. Diferente do menino que chega quebrado no pronto-socorro, né? Que o pediatra tem que estar atento, do menino que chega intoxicado, de tantas outras formas de negligência, de abuso, de mãe no celular que não vê o menino pegar um vidro de remédio, tomar, do lado dela, sentar, tomar inteiro, depois entregar o vidro vazio. E ela me dizia, mas Filó, eu estava em casa, eu estava com ele. Ela estava não, estava no celular. O celular já foi causa de quantos problemas, de quantas mortes, porque eu estava mais atenta ao celular que ao menino dentro de casa. Então, quantas coisas sérias. Então, eu penso, de verdade, estamos amando? De verdade. Estamos nos doando? Família é doação. Família, a gente cuida um do outro. Família, a gente se sacrifica um pelo outro. Mas a gente não abusa. A gente não maltrata. A gente acolhe. Se a criança sofre um bullying na escola, eu tenho que guardá-la, protegê-la e ajudá-la a se estruturar, porque senão ela vai me trazer problemas, não para mim, para ela mesma, para a vida dela como pessoa. Então, eu digo para os pais aqui, fazer uma criança ficar grande fisicamente, ter um corpo bonito, isso é nada dentro da pediatria. O meu desafio
é fazer um ser humano de sucesso. Mas hoje em dia o ser humano de sucesso está vinculado ao que ele produz financeiramente. A minha preocupação é produzir um ser humano do bem, aonde ele esteja na sociedade como de verdade um cidadão, que de verdade ele se encontre, que de verdade ele seja feliz, que de verdade ele construa uma família, que de verdade ele possa espalhar amor por onde ele passar. Mas se eu não começar de quando ele nascer, lá, quando eu quis e desejei esse menino, até o dia que eu morrer, o que eu fiz por essa criança? O que eu fiz por essa sociedade? Então, por isso que eu agradeço demais a oportunidade de ser ouvida por vocês, que tem a lei na mão, que pode ajudar a mudar essa história. Obrigada. Doutora Filó, é difícil ouvir seu relato sem me emocionar. E eu comecei a live já emocionada, tanto que eu tinha que passar a palavra para a desembargadora Valéria, e acabei pulando esse momento, porque eu fiquei emocionada de te passar a palavra rapidamente. Eu agradeço imensamente as suas palavras. Tem uma realidade, né, da natureza nua e crua, mas é o momento de se enfrentar a verdade nua e crua, porque senão nós vamos estar maquiando, né, as questões que vão desaguar nos nossos processos. Então, nesse primeiro momento, volto a falar com a senhora, eu só tenho a te agradecer pela transparência, pela sinceridade, pela forma tão espontânea que coloca, né, assuntos tão sérios de uma forma lúdica. Eu passo agora, então, a palavra para a desembargadora Valéria, que vai conduzir, tá, Valéria? As suas palavras e também passar a palavra para os demais colegas, tá, desembargadora Valéria? Ok, estou ouvindo. Não, passa a palavra ao desembargador José, ou desembargador, já sei, Não, desembargador. Valéria. Porque é ele que vai fazer a mediação. Então tá bom. Vai ser primeiro a Bárbara, não é? Vamos lá, então, doutora Bárbara, vamos ouvi-la para as suas considerações a respeito da belíssima fala com que nós fomos brindados aqui pela doutora Filó, que nos traz profundas reflexões sobre as nossas práticas jurídicas do dia a dia. Doutora Bárbara. Obrigada, doutor José Honório. Obrigada, desembargadoras. Doutora Filó, que privilégio poder ouvi-la. E quanto do que a senhora falou, a gente consegue aplicar nas nossas mulheres, que às vezes, por causa de uma baixa estima, mantêm relacionamentos não saudáveis e dilaceram o nosso coração no dia a dia, vendo isso. A senhora teve palavras fantásticas, mas eu reforço aqui o andar de bicicleta e a função dos pais. A hora que a gente está andando de bicicleta, cai e vem o pai e a mãe meio preocupados, tal, caiu, e colocam a gente para andar de novo, não é? O pai e a mãe que ensina que a gente tem valor e ponto. A gente não tem valor se tem um relacionamento, não tem valor se tem um cargo, se ganha, mas tem valor e ponto. E eu estou acompanhando pelo YouTube, existem várias colegas que trabalham também com violência doméstica e familiar, na nossa área de concílio contra a mulher. E o quão nós ficamos preocupadas nessa fase da infância e como que a gente está, o que nós estamos ensinando para as meninas? Pode encostar aqui, não pode encostar. Você ou tem que verbalizar, é muito bom verbalizar, e não aceitar o que você não quer no seu corpo. Os toques indevidos, as palavras, e a importância da família no senso de pertencimento, né? Quando você pertence a uma família, quando seu pai está dizendo, você está segura, não importa o que os outros estão falando. Não que isso não magoe, mas você tem para onde correr. E esses detalhes, essa atenção do pai, esse amor de mãe, o olhar, fazem muita diferença. E são rumos que muitas vezes, no Brasil, uma mulher morre a cada 2 horas. Ô, Bárbara, a cada 2 minutos, 5 mulheres apanham. Me chama a atenção, Bárbara. assim, que quando a gente vai conversar com os adolescentes aqui, eu digo para ele,
Você tem noção de que o seu corpo é sagrado? O seu corpo é sagrado. Então, às vezes, aí outro dia um adolescente falou com a mãe assim, mãe, a tia Filó é tão do bem, né? Ela fala umas coisas que eu nunca ouvi. Mas é essa consciência, né? Sendo que para colocar a mão no seu corpo tem que ter uma coisa chamada amor. Você não é um objeto de uso de ninguém, do prazer de ninguém. Então, começar a dar essas consciências. Aquilo que você falou, você tem uma pertença. Você não é uma qualquer coisa. Porque eu fico preocupada como é que eu tenho pessoas que aceitam viver situações de abuso. Estão sendo abusadas e mantêm relacionamentos de abuso. Por quê? Que estão mantendo essas relações de abuso? O que está fazendo essas crianças, esses adultos, né? Será que lá embaixo eu não permiti, quando ela era criança, a entender que ela podia ser mendiga de afeto? Eu tenho medo disso, absurdo. Ninguém pode ser mendigo de afeto. Todo mundo é digno de ser amado. Frase forte, né? Mendigo de afeto. Tão forte, tão verdadeira. O que nós estamos ensinando? Por isso eu volto a palavra para o Dr. José Honório, ou para a desembargadora Valéria, que tem um trabalho brilhante, doutora Filó. Em BH nós temos um centro integrado de atendimento, e essa mudança de perspectiva, de nós vermos o todo. A gente não está vendo só aquela situação pontual de violência, mas as desembargadoras trazem hoje a possibilidade da gente, através de um olhar interdisciplinar, que a senhora está trazendo para nós, olha, aquele problema que a Concive está tão grande, está acontecendo por causa de questões que a gente pode solucionar, ou colaborar com a solução na parte da COINV. Isso é uma coisa muito legal no tribunal, esse trabalho conjunto, esse trabalho integral na perspectiva interdisciplinar. Então, eu gostaria de voltar a palavra para a desembargadora Valéria ou para o doutor José Honório nessa perspectiva de infância que nos é tão cara e tão essencial. Bom, agradeço, então, primeiro agradeço a possibilidade de participar desse encontro, que me traz uma honra muito especial, e poder ouvir as palavras da doutora Filó. Fiz aqui diversas anotações, doutora Filó, e me lembrei do primeiro dia que eu fiz uma audiência para ouvir um adolescente infrator. Em algum momento a senhora disse que nós não tivemos aulas de maus tratos na faculdade, né? E quando acompanhamos detidamente a sua fala, o que percebemos? Um rigorismo, uma metodologia, uma construção técnica em cima de um conhecimento a respeito de violações de direitos, de situações com as quais a senhora depara e consegue identificar. Pois bem, quando começava a ouvir adolescentes infratores, a minha grande pergunta era, o que eu pergunto para ele, até onde eu pergunto para ele, o que eu preciso saber dele. Muitas das vezes, por uma história replicada de violência na infância, como a senhora trouxe aí muito bem. E eu encontrei uma referência, que eu diria até emocional, para me conduzir nessas audiências. Eu paro quando encontrar diante de mim um ser humano com quem eu estou conversando. Então, muitas das vezes, não raro, era uma fala bruta por parte do adolescente, porque ele replicava o que o mundo fazia com ele, né? Mas havia um momento que ele era capaz de inverter toda essa lógica. Ele conseguia fazer isso quando ele era tratado com dignidade, com respeito, com uma palavra que a senhora permeou toda a exposição, com amor, com dedicação, né? Sem ódio, sem raiva, né? A senhora, durante a sua fala, eu fiquei a refletir o que poderíamos trazer da sua fala para as nossas práticas jurídicas, que nós também não temos, né, no geral,
toda uma técnica de conversar com uma criança, toda uma técnica de conversar com um adolescente. Eu percebi que muito do que a senhora trouxe, a senhora desenvolveu ao longo da atividade profissional, né, da experiência, do olhar diferenciado, do olhar atento, né, baseado, sobretudo, numa construção humana. Eu estou diante de um ser humano. Ele reage como um ser humano de múltiplas formas. Então, o que nós poderíamos, do direito, aprender com essa fala? De alguma forma, doutora Filó, nós, do direito, terceirizamos muito essa escuta. Nós transferimos para outros essa escuta, isso tem um déficit enorme de avaliação e, muitas vezes, até de julgamento. Quanto que o julgamento é interferido a partir do olhar e do falar de uma criança. Na semana que passou, eu vi uma criança de 5 anos, ela estava separada dos pais porque havia uma notícia de possível maus tratos e agressão por parte desses pais. Bom, quando a criança entra na minha sala, entra entre os braços dos pais, do braço da mãe. Eu imaginei comigo, onde está essa agressão, onde está essa violência? E ele, o que mais me impressionou, né, nessa audiência foi que ele se dirigiu, ele primeiro se dirigiu a mim perguntando: quem é o juiz? Eu quero falar com o juiz. Eu quero que o juiz me volte para os meus pais, para minha mãe. A partir daí, eu consegui construir toda uma audiência pela fala dele, né, em que ele conseguiu trazer uma condição de segurança em que eu pudesse tomar uma decisão. E eu não tomaria essa decisão se eu não tivesse ouvido essa criança. Só uma coisa interessante, porque a criança ela não consegue mentir. Sim. Então, a criança de 5 anos ela tem uma pureza que me dói. Então, a criança, quando ela é amada, ela pula no pescoço do pai, no pescoço da mãe. Se ela fosse maltratada, ela não ficaria. Eu tive uma criança que estava sendo abusada pelo pai de 3 anos, e o menino, nós tivemos muita dificuldade de pegar esse pai. E quando ele tinha que encontrar com o pai, ele, na minha sala de espera, ele não conseguia entrar. Ele vomitava, evacuava ao mesmo tempo sem conseguir se segurar, e tremia, entrava em pânico de falar: eu tenho que ir ao fórum ver meu pai. Ele ficava em pânico. Então, quando uma criança falava assim: eu quero voltar para minha casa, é porque de verdade ela não estava sendo maltratada. Sim. E vivi recentemente uma outra situação. Estive numa unidade de acolhimento, a criança veio, agarrou as minhas pernas e me disse: eu quero voltar para minha casa, eu quero a minha mãe. Fui imediatamente ver a situação dele, designei uma audiência para o outro dia, em que ele foi à audiência já nos braços da mãe. Qual que é a história dessa criança? Por que ele está acolhido? Quer dizer, isso só foi possível pela escuta. Por uma escuta no lugar de quem quer ouvir, de quem precisa ouvir. A senhora, em um dado momento, trouxe uma construção importantíssima para nós do direito. Nós repetimos o tempo todo que a criança é um sujeito de direito, né? Ok, mas quando nós, de fato, vamos vivenciar essa realidade, quando nós confiamos na criança, aí sim ele se torna um sujeito com espaço, com voz, com identidade, um sujeito real de direito. Ele fala por ele mesmo, por favor. Não, o senhor falou a questão da escuta, o tanto que é difícil. Sabe por que é difícil escutar? Porque é difícil escutar a miséria humana. É difícil escutar a dor de uma criança. É difícil quando uma criança me conta que o abuso que ela está sofrendo. Quando eu percebo o abandono que ela sofre dentro da própria casa. Quando eu vejo pais e mães delegando. Meninos que chegam aqui, é a babá que traz, é o motorista que traz, e se abandonam, mesmo tendo tudo, tendo todo o direito, mas ele não tem o amor, ele não tem a presença. Que adulto será? Onde pai e mãe não cuidam, mas terceiriza, isso para mim também é uma forma de violência. Então, escutar isso me dói tanto que eu falo com meu marido: qualquer dia eu vou levar tudo para dentro da minha casa, porque não é brincadeira ouvir a dor, ouvir que ponto que chega a miséria humana. Às vezes é mais fácil delegar. E isso me consome tanto no consultório que eu falo que saudade que eu tenho de amigdalite, de otite, mas que dificuldade é ouvir a miséria. Não é fácil.
Eu apenas quero concluir a minha fala com relação à ideia, né, que eu trouxe aqui a partir do que a senhora nos reporta, né, sobre a questão tão importante da confiança, né, como um lugar de construção dessa criança, de surgimento de fato para o direito. Nós, né, no dia a dia, principalmente nos casos de violência sexual, que isso é mais marcado ainda, que nós terceirizamos, de fato, essa fala, temos um discurso muito voltado para legitimar essa terceirização numa ideia de não vamos revitimizar por ouvir de novo ou viabilizar uma outra escuta. Não. O que eu posso dizer da minha experiência, o sofrimento da criança, muitas vezes, não está em contar a sua história. Na verdade, o contar a sua história é a liberdade dessa criança. O sofrimento maior dela ocorre quando não se confia nela e quando não se abre esse espaço para ela falar. Aí é desesperador. É desesperador. E isso pode levar a criança ao autoextermínio. O pessoal não acredita que a criança tenta autoextermínio, mas eles tentam autoextermínio. Outro dia nós não conseguimos, a criança não conseguiu chegar na Santa Casa, ela morreu no caminho na ambulância, 9 anos de idade. Isso é de matar, gente. Não conseguiu chegar. O que fez para essa criança chegar lá? Porque estava sendo abusado? O que estava acontecendo no coraçãozinho dessa criança? Que ela não sentiu um olhar que a abrigasse, um olhar que ela pudesse confiar. Então, isso que eu insisto tanto com os pais, nunca minta para os seus filhos, porque essa criança não pode aprender a mentira. Então, não podemos mentir, ela tem que aprender que ela tem que ter um espaço de falar a verdade, e quem fala a verdade não merece castigo. Tem que falar a verdade, a gente tem que ter uma relação de confiança, que é assim que a gente quebra essas histórias, né? É assim que a gente conseguiu buscar todo tipo de ajuda para esses meninos, porque, infelizmente, o suicídio infantil, ele existe. Sim. De fato, dar a ideia de proteção. Eu vou passar a palavra para a Bárbara, para suas considerações. Não, imagina. Vamos lá. Eu só gostaria de passar algumas questões que as colegas estão fazendo no YouTube. Eu gostaria de passar algumas Bárbara, questões. eu estou com dificuldade de te ouvir. Você fala um pouquinho mais alto, por favor? Falo. Vou repassar algumas questões que as colegas estão fazendo no YouTube, porque eu senti que elas se identificaram muito da senhora relatando o seu sofrimento, o seu inconformismo com situações que a gente às vezes não consegue cuidar, não consegue administrar. E alguns colegas perguntaram como que nós fazemos ou como devemos fazer, qual é a sua experiência quando a denúncia dessa violência ela é muito tardia e quais traumas que isso deixa na criança. E a outra pergunta, um pouquinho mais leve ou esperançosa, que nos traz mais esperança, é se a pedagogia do cuidado pode interferir no crescimento das nossas meninas, dos nossos meninos, para eles não entrarem em relacionamentos abusivos, em relações abusivas. Com certeza. Bem, para afirmar o que isso pode levar, o tempo, quanto mais tempo a criança tiver sob abuso e que ninguém vê e que ninguém protege, você pode imaginar o nível que isso vai chegar. Todos os meus meninos que tiveram traumas muito sérios estão todos com tratamento psiquiátrico, tomando remédio e sem ainda melhora. Porque isso é uma tatuagem feita no coração deles. Né? Então, problema na escola, problema de estima, problema de relacionamento, às vezes agressivo, e aí caminha, né? E aquele que se acha que é um nada, né? Que é um nada, porque foi simplesmente só usado. Né? E é claro que você imagina uma criança que é sempre cuidada. Eu brinco com as mães aqui. Alguém que recebe creme depois que toma banho, uma unha cortada, um cabelo arrumado, uma roupa limpa, uma comida na hora certa, um abraço, um olhar, e fala, meu filho, eu acredito em você, você é capaz de... Porque eu tenho muito medo de quando fala, você não vai ser nada, você é um incapaz, você não dá conta de... Nunca vai dar conta mesmo, porque a criança, ela vai sempre querer mostrar para o pai e para a mãe aquilo que você acredita que ela é. Então, aquela questão da comparação, fulano é espetacular nisso, esse aqui não dá para nada. Não.
Um tem um dom para uma coisa, o outro tem um dom para outra coisa. Então, fazer com que essa criança entenda que ela é amada, que ela é cuidada. E eu digo muito para os pais aqui, com todo respeito a todo mundo que está me ouvindo, quando a gente recebe uma criança, a gente recebe um mistério de um presente de um Deus. Não há uma vida nesse mundo que Deus não permite. Então, ensina para o seu filho que, além de você que ama e que cuida, existe um outro muito maior que cuida, que tem o dom da nossa vida na mão, que a ama e que cuida, para que ela entenda que ela tem uma reverência maior a alguém. Então, se a criança entende, o adolescente vai crescendo sobre esse cuidado, sobre essa atenção, que ela não está desamparada, que ela não está sozinha, né? E às vezes os meninos aqui têm pavor da morte, e que a gente conversa sobre a morte, que conversa, que tudo tem, né, um cuidado, está sempre amparado. São meninos que eu falo que essas crianças, quando elas são amadas, até o passo desses meninos é seguro. Eles têm uma firmeza para pisar. Os meninos, agora, por causa da pandemia, estão andando na ponta do pé com as mãozinhas assim. Ontem, eu falei, o que está acontecendo? Está com medo de pisar e de encostar por causa do coronavírus. Vocês vão adoecer essa geração. Então, ser cuidado, mas não enlouquecendo ninguém, né? Assim, o cuidado é o básico que a gente teve, né? O cuidado para a escola, o cuidado com a roupa, o cuidado com o para-casa, o cuidado com o material escolar, cuidado, a criança saber que ela é amada. O amor se manifesta de muitas formas, né? Então, por isso que eu sempre acho que a criança que se sente amada, que um dia foi cuidada, ela não vai aceitar qualquer coisa na vida dela, não tem jeito, que ela teve um referencial. Mas alguém que cuida, que nem liga, que está ali. Oh, que será da vida? Se a gente não conseguir reverter esse quadro, é tão sério as coisas que eu vejo. De chorar, porque eu tenho uma outra realidade que eu cuido na Santa Casa. Eu lido com uma outra realidade pesada, né? Até com mães que dão remédio para menino para simular a doença. Até papais que brigam e usam da criança. Separam e a criança é o alvo deles para poder pegar um ou outro. Então, o tanto que a gente tem que estar vigilante, né? Vigilante. Cuida dos seus filhos, cuida daquele que te foi entregue, mas cuida de verdade, com o olhar daquele que vê. Eu brinco com os pais, bota reparo. Bota reparo. Olha reparando de verdade, né? O que está acontecendo com o outro. Eu acredito muito nisso, sabe? Porque eu acho que o amor é o grande antídoto de toda a violência que a gente está nesse mundo. Doutora Filó, e bota reparo para nós, juízes, talvez também bota reparo nos nossos processos, nas pessoas que estão ali. E é muito interessante ver na magistratura, especialmente na violência contra a mulher e na COINJ, que são as áreas que eu mais atuo, ver os colegas empenhados, estudando, se importando com caso a caso. Então, isso, nós não vamos resolver o problema do mundo, mas traz esperança. Como a live de hoje, de terem maravilhosamente escolhido a senhora, desembargadora Valéria, desembargadora Ana Paula, mas na perspectiva de que nós temos tantos problemas, nós temos a solução, né? Amar os nossos filhos, olhar pela nossa família e cuidar numa perspectiva ampla dos nossos processos. O Dr. José Honório é uma referência aqui. Ô, Bárbara, eu penso que se a gente não está aqui para salvar o mundo, mas uma pessoa que eu salvo, que eu mudo a história, eu mudo a história de muita gente que está perto dela envolvida. Se eu restauro a dignidade de uma pessoa, restaurar a dignidade, olhar nos olhos dela, colocá-la de pé e falar: você é digna e você não precisa estar passando por isso. Você pode mudar a sua história na hora que você quiser, quando você tomar consciência daquilo que você é, que você tem uma pertença. Mas eu não tenho pai nem mãe, mas você tem Deus e você tem uma pertença, você não passou. Devolver isso ao outro não é brincadeira, isso muda uma vida. Somos amados e ponto. Pois é, eu só gostaria de fazer um acréscimo, né? Eu fico imaginando, né, se a doutora Filó vivenciasse toda a experiência de trabalho dela sem ouvir as crianças, sem ouvir os adolescentes. E muitas vezes, doutora Filó, é isso que nós juízes fazemos, julgamos sem ouvir. Na conversa passada que nós tivemos, a senhora trouxe um caso em que a criança reportou em consultório que ela não queria estar com o pai, porque lá não existia o espaço para ela.
mas havia uma ordem judicial que assim obrigava. Eu fico a imaginar por que essa criança não teve espaço para ser ouvida e ter a possibilidade de dizer isso ao juiz, por uma razão simples. A nossa fala, ela é diferente a depender do nosso interlocutor. A fala da criança para o médico, para o professor, para o irmão, para o pai, para o juiz, para o psicólogo, ela é diferente. Então, o nosso saber tem que nos qualificar para saber ouvir, né, esse sofrimento que está na nossa frente. E é tão interessante essa criança, né? Ele chorava e dizia: Tia Filó, ele me põe para assistir filmes que eu não quero. Então, o pai não tem nem o cuidado de saber o que de verdade meu filho quer, porque não houve laço. E a pergunta dele para a mãe foi: por que você arrumou um pai tão ruim para mim? Será que não tinha um outro você arrumar? Pode imaginar a dor dessa criança? Ele está esperando ter idade para poder nunca mais vê-lo, porque não foi construída uma relação de amor, de afeto. Ele não se sente amado nem cuidado, nem pelo avô, nem pela avó, nem pelo pai. Então, ele não quer ir, mas ele é obrigado a ir. Porque cada vez que ele não vai, o pai faz um boletim de ocorrência, faz uma confusão e etc. É obrigado. Sim. É duro. Infeliz. Porque ele vem na consulta porque acha que eu posso fazer alguma coisa por ele, eu só posso chorar. Não posso fazer nada. Falei, eu acho que eu vou lá no juiz com você, meu filho, para ver se a gente consegue alguma coisa. Vamos conversar, né? Tem um espaço, né? Um espaço para escuta especial. Exato. Desembargadora Valéria, a senhora gostaria de se manifestar? O microfone da senhora está fechado. O microfone está fechado. Desembargadora Ana Paula, gostaria de trazer alguma consideração? Eu quero ouvir a Valéria primeiro. Porque eu já fui, eu fiquei tão entusiasmada que pulei a Valéria. Abriu. Olha lá. Okay. Abriu. Pronto. Conseguiu. Realmente quero parabenizá-la pela brilhante palestra, né? Onde traz situações reais que a senhora vivencia, a gente também, né, pelo lado do direito, mas a gente, às vezes, tem que colocar aqui também algumas realidades, inclusive, que a senhora verifica quando está na Santa Casa. A desigualdade no tratamento de crianças e adolescentes que não têm condições de pagar um médico, que não têm condições de ter acesso a um tratamento psicológico. Dou exemplo aqui, em Belo Horizonte, onde uma criança que sofre violência, ela vai ter vaga para ser atendida daqui a 1 mês, 2 meses, pelo técnico, né? E isso, o tratamento de atenção a ela é 1 vez por mês. Concordo, isso é um crime, isso é um crime. Isso é um crime cometido, concordo. E é aí que eu sofro, porque meu sofrimento não está no fato em si, porque nós somos profissionais, lidamos com essa área, eu estou há 28 anos na área criminal, e a gente sabe lidar com essas situações de forma a não ficar assim totalmente emocionada. Agora, o que nos indigna, que traz uma indignação, é essa ausência do Estado na prevenção, não só na prevenção, mas também no acolhimento dessa criança. Nós não temos uma rede de proteção voltada para a criança e o adolescente, para a prioridade. É uma rede que a gente chama de multidisciplinar. O que é uma rede multidisciplinar? Elas estão ligadas, mas não se conversam entre si. Deveriam ser interdisciplinar. Essa é a palavra correta. Porque multidisciplinar quer dizer, é um elo que não se comunica. Então, a gente precisa de um judiciário que não só na área da infância e juventude que eu estou falando, que tem uma formação não só jurídica, porque nós temos que, sim, que ter outros conhecimentos para a gente poder saber julgar, saber conduzir. E por ser esse assunto ainda um mito, gera vergonha, eu vi pela sua fala, gera uma série de consequências. Nós precisamos, nós, Estado, promover ações de prevenção, igual foi feito com a mulher. Aumentar os casos de violência contra a mulher? Não. O que se foi feito foi uma divulgação, uma visibilidade para esse assunto, onde ela tomou coragem, perdeu a vergonha e denunciar seu agressor.
Precisamos, sim, fazer a mesma coisa com a criança e o adolescente. Ela tem que saber, como é que é o responsável legal, que não é uma vergonha denunciar o agressor, que não é uma vergonha sabe, uma coisa que eu até falo, que deve ter conselheiros tutelares me ouvindo, quando uma criança é violentada, se retira ela do ambiente familiar e não se retira o agressor, coloca essa criança num abrigo, numa instituição. Então, ela é punida abandonada 2 vezes. Ela é punida, ela se sente culpada pela agressão que sofre, e aí ainda ela é culpada pela ação do Estado de não retirar o agressor do lar, que ele tem que ser tirado, e a criança não, ela é separada da mãe ou do ente que lhe é querido. Valéria, Um abrigo. só fazendo uma interrupção rápida. Nessa hora, não tem uma omissão da mulher? Uma omissão da mãe ou de quem toma conta? Ana Paula, eu vou ser muito sincera, há 28 anos lidando com processos criminais, não só agora nos últimos 15 anos com a infância, mas antes com réus adultos. O que acontece? Não sei se a doutora Filó concorda, mas 90% dessas mães são omissas, principalmente por questões econômicas. Isso. Elas preferem que seus filhos sejam agredidos, elas se omitem, às vezes, e eles são coniventes, inclusive. Eu já tive vários casos de meninas grávidas do próprio pai. Sim. Tá? Lógico que foram dadas... Lá na Santa Casa, eu estou com uma menina internada que é de incesto. Irmão com irmão. A criança toda mal formada, problema renal, fazendo diálise, um sofrimento, não fala, um atraso, um retardo mental, mas isso é uma realidade. E enquanto eu estava falando de não ouvir, de não ver, um adolescente ou uma criança numa escola pública que, às vezes, quebra a escola e não se enquadra em nada, é muito mais fácil eu dar Ritalina do que ouvir. Por que ele é tão esquisito dentro da sala? Será que ele não está sendo violentado? Será que ele não está sendo abusado? Então, hoje vira uma caixinha e coloca todo mundo, que essa escuta é dura, isso dá trabalho, isso dá um envolvimento, é isso que você está falando, Valéria. E as mães também, não é só pela questão econômica, mas por ameaça física. Eu trabalhei no João 23 muitos anos, e nós tivemos um dos meninos abusados, a criança de 3 anos, eu lembro de um cirurgião que queria matar o pai, porque ele abusou a criança anal e retal, abriu a criança inteira, e ele falou, com o cirurgião que eu estava do lado, eu fiz, eu crio, eu uso do jeito que eu quero. E ameaçava as mães, se você falar alguma coisa, eu te mato. E muitas vezes as mulheres, elas têm medo, porque elas não têm a quem recorrer e fica conivente. Então, são muitas facetas, né? Olha, doutora Filó, as mulheres estão rompendo o medo de denunciar a agressão que ela sofre do marido, do companheiro, do ex-companheiro. Por que ela também não tem a capacidade de romper esse medo e denunciar esse marido? Eu acho isso muito antagônico. A gente tem que romper isso. Nós temos que fazer um trabalho. Principalmente quando é ex-marido, porque eu reparo muito que a mulher ela denuncia o ex-companheiro, o ex-marido, né? Poucas, eu não sei porque eu não tenho dados estatísticos, denunciam o atual companheiro. Tá? Mas é um problema. O filho. E a dignidade da pessoa, do ser humano, ela fica onde? Onde está a dignidade? Eu prefiro, se meu filho tem que sair de casa, meu marido fala, eu não vou sair, porque eu já ouvi réus falar assim para mim, eu não fiz filho para os outros, filhas para os outros. Então, primeiro que são pessoas, para mim, ao meu ver, doentes, que não têm cura, né? Toda pessoa que comete esses atos graves, elas têm problema comportamental, são psicopatas, não podemos considerar isso como uma pessoa normal. Agora, uma mãe que se omite, seja lá qual for a razão, os filhos estão na frente de tudo. O amor a esses filhos. Então, o que eu gostaria de colocar dentro dessa experiência que a gente tem é uma maior interlocução entre as instituições, para que esse acolhimento seja real. Nós estamos agora com uma lei importantíssima, que é a Lei do Depoimento Especial, que cuida da violência praticada contra a criança e adolescente, inclusive a violência institucional, que nós praticamos ao não fazer o acolhimento correto. Nós estamos violando essa criança. Valéria, então, olha que interessante, quando você fala do psicopata que está fazendo a coisa hoje, que é uma preocupação minha,
Quando é que nós não vimos em casa, eu no consultório, que aquela criança estava tendo um comportamento de psicopata, porque ela vai gerar problemas. E ele não foi cuidado, ele não foi visto, e aí por isso vai ter essa repetição. É uma loucura quando eu penso em tudo isso. E quando eu vejo que a maior causa de distúrbio psiquiátrico dos adultos é a ausência de amor materno. Essa é uma ferida sem cura. Então é tanto problema, por isso que eu vou voltando lá na raiz, lá atrás. Olha o trabalho, olha a dimensão de tudo que nós estamos conversando, isso é grande demais, porque nós poderíamos estar evitando tantos problemas. São muitas sequelas, né? Eu acho que nós vamos ter que ter outra live. Parece que nosso tempo tá encerrado, porque por mim eu ficaria conversando aqui horas e horas. Porque aí nós vamos entrar, né, doutora Filó, na questão da saúde pública, na questão dessa confusa divisão, né, que as pessoas não sabem a quem recorrer, e o município, o Estado, a União, essa questão toda. Mas eu acho que tem uma esperança. Hoje nós demos o primeiro passo, né, Valéria? Unindo nossas coordenadorias, e nós temos, assim, ações educacionais que podemos enfrentar e colocar em prática, e tem ações que nós podemos fazer com as escolas. Eu tive uma tentativa, eu tentei conversar com a secretária de Educação do Estado, mas eu não consegui, porque eu acho que seria muito importante se ela conseguisse replicar isso para as diretoras replicar para as professoras, essa nossa conversa tão franca e tão elucidativa, que poderia trazer aí uma luz, né, para como agir em sala de aula. Então, Valéria, fica o desafio. Todos nós que estamos aqui na sala virtual, doutora Filó, a desembargadora Valéria, doutor Zé Honório, doutora Bárbara, para que a gente pense no modelo, nessa época ainda de distanciamento e de pandemia, de atingir esses formadores de opinião e de ação, né? Que poderão estar perto da escuta da criança. Quero fazer uma intervenção também, Zé Honório, com relação à dificuldade com o processo virtual, porque muitas vezes eu sou da moda antiga, eu gosto do papel e gosto de olhar nos olhos das pessoas que eu estou conversando, que eu estou julgando, e essa questão vem pronto, um estudo social, né? Às vezes distancia um pouco do que a gente poderia perceber. Nós também somos falíveis, né? Mas às vezes a presença ajuda essa percepção. Desembargadora, só uma observação, né? Nós estamos trazendo aqui em Belo Horizonte, estou gravando as audiências, né? Principalmente para que a segunda instância ela possa analisar com mais realidade aquilo que o juiz constatou, né? E possa ampliar a sua condição de decisão, né? A partir, não daquilo que está registrado, das múltiplas possibilidades, né, que uma audiência gravada permite à segunda instância reexaminar uma decisão em primeira instância. Eu já tive caso de processo que chegou para mim aqui no tribunal como desembargadora, né, que eu telefonei para o juiz, ele tomou um susto. Eu falei, olha, eu queria saber, foi você, colega, que ouviu, foi você que estava presente, que sentimento que teve, porque eu estou com dificuldade de posicionar. E a pessoa falou, não, nunca ninguém me ligou assim, não. Mas eu falei, desculpa, tem a primeira vez, né? Eu fiquei insegura de dar pontuar aquela questão. Mas, olha, eu não sei nem como agradecer todo mundo, todos os colegas, e principalmente a doutora Filó, de estar conosco, de abrir esse espaço. E o agradecimento, doutora Filó, ele é de mão dupla, né? Porque é um convite para a senhora estar conosco mais vezes. Tá bom? Ana Paula, para mim foi um prazer tão grande, assim, é tão bacana a gente poder trabalhar isso que está sendo proposto, né? Eu tenho certeza que essas conversas vão gerar muitas outras coisas, eu tenho certeza disso, né? Porque vocês sabem que eu vou estar sempre à disposição, no que vocês precisarem, se quiserem ajuda em qualquer ponto, e as escolas com vocês, não sei, tudo a gente acha um jeito, né? Tudo que vocês quiserem, para mim foi uma honra estar com vocês, com cada um, uma honra. E muito obrigada. Realmente, nós temos anjinhos protetores invisíveis na tela, né? Doutora Lívia Borba é uma das que propiciou que esse momento acontecesse, e tantos outros servidores do tribunal que eu agradeço demais, de coração, né? Da comunicação social, o pessoal da EGF que estiver dando apoio,
pessoal da informática, e eu agradeço todo mundo, desejo um bom final de noite, quero que a Valéria faça o encerramento final. Muito obrigada a todos. Bom, a doutora Ana Paula já, né? A desembargadora Ana Paula já fez até as colocações finais. Eu só resumo assim, doutora Filó, que a sua fala tenha sensibilizado a todos que nos assistiram, tá? Na promoção de mudanças, né? A gente não ficar só no discurso, nós precisamos, né, Zé Honório, efetivamente promover mudanças, principalmente para aquelas crianças e adolescentes que não têm condições de ter acesso à saúde, à educação. São essas que a gente tem principalmente a voltar o olhar para que a gente possa dizer que o Estatuto existe, né, Zé Honório? Porque o Estatuto foi criado para acabar com a desigualdade. E, infelizmente, essa desigualdade não terminou. Tem 30 anos que a gente luta para que crianças e adolescentes sejam iguais, que não seja a criança e o menor, né? Aquele que não tem direito a nada se chama menor, e aquele que tem acesso a tudo se chama criança. A gente tem que terminar com isso e todos terem direito. E acho que os caminhos, eles existem, todos sabem, é só fazer. Muito obrigada aí a todos. Desembargadora Ana Paula está aí de parabéns com essa live, foi maravilhosa, Lívia, Zé Honório, espero que a gente tenha mais, né? Muito obrigada. Valéria, você terminou de uma forma de me emocionar, porque o pediatra, ele luta pela vida da criança, do homem e da mulher que ela será, independente da classe social que ela pertence, né? Então, eu fico muito emocionada de terminar dessa forma e que realmente a gente possa um dia chamar todos de criança, né? E lutar por essa igualdade. O que depender de mim, pode contar. Obrigada. Muito obrigada. Tá difícil terminar, né? Mas tá difícil falar tchau, né? Tá difícil falar tchau. Nós vamos tirar as pedras e plantar rosas, como diz Cora Coralina, se Deus quiser. Muito obrigada a todos. Boa noite a todos, viu, gente? Obrigada. Tchau. Obrigada.